esperava gostar tanto assim de Brasília. Encontrei uma cidade maravilhosa. Ainda acabei conhecendo um... Oi? Ah, já tá gravando? Tá bom, então vamos lá. Olá, eu sou o Lipe Fonseca, esse aqui é o Conversei do Cinema, mas diz aí você já deve estar sabendo que você deu play nesse vídeo. Esse aqui é um canal para falar de cinema, não só dos meus filmes favoritos, mas também dos seus. Quais são os seus eu ainda não sei, mas eu gostaria de descobrir. Se quiser deixar aqui no comentário, interagir com a gente lá no Instagram, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo para ter essa interação e contar pra gente quais são os filmes que marcaram a sua vida e que continuam marcando porque a gente gosta de rever os nossos filmes favoritos. Eu tô fazendo esse episódio aqui no meio das minhas férias. Eu não vou mentir, eu tô muito feliz de estar de férias. Fazia pouco mais de um ano que eu não tirava um período aí privilegiado, né, de ficar offline, de ficar viajando, passeando, indo ao cinema às 4 da tarde. E eu tô fazendo isso com honra e maestria, porque eu fui ver Premonição 6 numa sala IMAX do Bourbon Pompeia e só tinha eu na sala. Vou pôr a foto aqui, ó. Não, aqui mesmo. Pra você ver que só tinha eu na sessão e foi a coisa mais gostosa do mundo. Aquela baita sala, aquela baita tela, um som maravilhoso, que parece que o caminhão tá vindo aqui, ó, no seu ouvido. E só pra mim. Alone, all by myself. Bom, essa é uma das coisas que eu tenho feito nas minhas férias. Eu tenho ido a exposições, a museus, coisas que eu deveria fazer não só nas férias, mas quando a gente tira esse período, não vou dizer sabático porque não é verdade, mas esse período mais tranquilo, a gente acaba dando mais valor e aproveitando a agenda mais tranquila, mais livre e até mesmo os horários mais alternativos para não pegar aquela muvuca, seja no cinema, numa exposição ou no teatro, que eu tô doido para ir ao teatro, que esse ano ainda não fui a nenhuma peça de teatro. Eu digo isso com vergonha, mas também com orgulho de estar tentando mudar isso. Semana que vem, se Deus quiser, estarei numa peça de teatro. Uma das coisas que eu fiz nessas férias foi pegar o carro e ir até Brasília, que é uma cidade que eu não conhecia. O que, para mim, era uma grande vergonha, já que eu morei 3 anos na capital da Argentina, morei 3 anos em Buenos Aires, e eu não conhecia Brasília, que é a capital do meu próprio país. Isso está feito, está resolvido, eu amei Brasília, é uma cidade incrível para você que gosta de história, de arquitetura, que gosta de caminhar, até mesmo que gosta de andar de patinete. A cidade está meio tomada pelos patinetes, isso é bom, porque é também uma maneira de se locomover mais rápido aí numa distância plana e numa distância maior, que de repente você não ia conseguir fazer só andando. E às vezes não é o caso de você chamar um carro de aplicativo, então patinete acaba sendo uma alternativa. Isso virou meio que uma febre em algumas cidades aí do Brasil e do mundo todo. Brasília não ficou de fora disso e eu me arrependo dos 5 dias que eu fiquei em Brasília, não andei nenhum dia de patinete. Eu vou ter que voltar lá por alguns motivos e o patinete é um deles. E nessa andança por Brasília, pela estrada brasileira, né, porque aí levei 2 dias para chegar até Brasília, dormi em Uberlândia, foi muito legal. Um beijo, Cris, que eu pude reencontrar e conhecer melhor a noite uberlandense. Foi muito legal fazer esses passeios, encontrar essas pessoas e conhecer outras pessoas. E uma das coisas que eu consegui fazer foi ler mais durante esse período. Nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho lido bastante. Isso é ótimo. Até entrei para o Clube do Livro, já falei aqui mais de uma vez. Agora estou entrando para um segundo Clube do Livro. Isso é bom, isso me ajuda até a trabalhar um pouco da ansiedade, desse excesso de telas que a gente tem vivido, eu pelo menos tenho vivido. E nessas leituras eu tenho tentado sempre que possível fazer 50% autores brasileiros e 50% autores de outros países, seja América Latina, Europa, América do Norte, enfim. E uma das autoras brasileiras que eu gosto muito de acompanhar, tanto no que ela escreve na Folha de São Paulo, quanto nos 1000 podcasts que ela tem, é a Tati Bernardi. Eu pude ler esse livro aqui, ó, A Boba da Corte. É um livro bem fininho, ele é bem curtinho, dá pra ler bem rápido. A escrita da Tati é uma escrita muito fluida. Ela tem dado algumas entrevistas sobre esse livro e ela tem reclamado da atenção que as pessoas
dão para a história, ao invés de falar sobre o livro, né? As pessoas estão tratando como se fosse fofoca, mas acho que isso é um pouco também das escolhas que a Tati faz na escrita dela, que é uma autoficção. Não auto com U, aliás, não auto com L e auto com U, né? Ela usa muito do que ela vive para dar ali um pouco de exagero, uma leve exagerada, para transformar aquilo numa ficção. E o resultado, pelo menos para mim, nesse livro aqui, é um resultado muito gostoso de ler. Eu recomendo A Boba da Corte. E ele casou muito com o momento que eu estava na viagem pensando. São muitas horas daqui até Brasília dirigindo, então eu tive muito tempo para pensar, refletir, ouvir podcasts, fazer as minhas reflexões, minhas orações e tudo mais. E esse livro casou muito, porque nessa história a Tati conta a trajetória dela de quando ela saiu da Zona Leste, ela morava no Tatuapé, e veio para a Zona Oeste, ser aqui minha vizinha, Perdizes, Higienópolis e tal. E o choque cultural, mesmo se você considerar o Tatuapé e Perdizes e Higienópolis, não é uma grande distância, mas tem um abismo aí cultural, ou um abismo social, melhor dizendo, que a Tati detalha isso no livro dela, a partir da experiência dela, é claro. Nem todo mundo vai ter o mesmo recorte que ela, mas é legal, a gente acaba se identificando com muitas coisas. Eu mesmo me identifiquei porque eu venho do interior de São Paulo, né? Eu até aos 20 anos eu nunca tinha morado em cidade, saí do campo para poder fazer faculdade, nunca saí 100% do campo, mas nunca também voltei 100% a morar numa fazenda, só durante o período da pandemia mesmo. E a Tati fez um movimento migratório dentro aí da mesma cidade, né, que é interessante não tanto pela geografia, mas pelas situações em que ela se expôs, né, que ela viveu. Isso me fez pensar em pelo menos 2 grandes filmes que eu gostaria de recomendar aqui para vocês. A partir da leitura da Boba da Corte, esse livro da Tati Bernardi, eu lembrei de uma frase do Saramago que é mais ou menos assim: é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. É mais ou menos essa frase do Saramago, que é uma frase incrível, né, que muita gente nem sabe que é de autoria dele, mas tem um valor não só literário, mas também filosófico. Porque dependendo da situação, você precisa dar uma afastada, nem que seja um distanciamento geográfico, ou até mesmo um distanciamento histórico, para você analisar aquilo com mais qualidade, com mais propriedade. A Tati faz isso com a própria história dela, alguns personagens, alguns familiares e ex-namorados. Aliás, os capítulos que são sobre os ex-namorados dela, eu amei todos, assim, amei todos os detalhes, todos os exposed. E ela também faz meia-culpa, então isso é bom também, né? Porque a gente não é só uma coisa ou outra. E recomendo o livro e recomendo também 2 filmes que têm a ver com isso, de você sair da sua situação, da sua família, da sua primeira comunidade, para você analisar melhor essa comunidade e decidir, inclusive, voltar, se for o caso. Ou decidir romper de vez, se você achar que assim é melhor. O primeiro filme que eu vou recomendar, ele é tanto um livro quanto um filme. Eu recomendo os 2, mas recomendo neste caso mais o filme do que o livro, e vou explicar. Na Natureza Selvagem, conta a história do Chris McCandless, que é um jovem que abandonou tudo. Ele acabou de se formar na universidade e ele decide abandonar tudo e não avisa nem família, nem os pais, nem a irmã. Ele simplesmente pega o carro e vai. Todo o dinheiro que ele tem na conta, que é cerca de $20 mil, ele é um jovem estadunidense, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, ele doa e ele quer ser um andarilho, né? Ele quer ser uma pessoa sem casa. E ele tem uma meta muito clara, ele quer chegar até o Alasca e ele quer viver de tudo que a natureza puder proporcionar para ele. Tanto de comida, quanto água, quanto habitação. E isso ele acaba fazendo ao longo dessa trajetória toda que está escrito num livro e também foi adaptado pelo Champagne para um filme que é um dos meus filmes favoritos. Na Natureza Selvagem tem uma atuação incrível e olha só, o Champagne, embora ele seja um ator aí com grandes filmes no currículo, acabei de falar dele aqui, sobre Meninos e Lobos, por exemplo, mesmo assim ele não atua aqui, ele só dirige, ele não dirigiu tantos filmes assim. Eu recomendo A Promessa, que é um filme de thriller, né? um filme de suspense, na verdade, de investigação, e recomendo demais Na Natureza Selvagem. Se você nunca assistiu, dê uma chance pro filme
E se você já assistiu e quer aprofundar mais essa história, o livro também é muito interessante. Mas a gente leu lá no clube do Estante que Fala, do Nicholas Lippe, e dividiu muitas opiniões. Não tanto pela história, eu acredito que não foi o problema tanto a história, e sim a maneira como o livro está escrito, a maneira como ele está até diagramado. Não é uma leitura que flui tanto. Eu gostei muito, mas eu admito que em alguns momentos era bastante difícil avançar. Merecia aí uma revisão, ou enfim, uma reedição. De qualquer forma, vale a pena se você quiser aprofundar a história que você já conhece aí do Chris McCandless. Eu tenho uma relação com a natureza selvagem que está inclusive ligada a esse apartamento aqui, que é um apartamento na Zona Oeste, vizinho aí de onde a Tati Bernardi morava, que é a segunda vez que eu moro nesse apartamento, e logo que eu cheguei em São Paulo, esse filme tinha sido lançado. Ele é um filme de 2006, né? Natureza Selvagem foi lançado em 2006, faz quase 20 anos. E eu tenho o DVD. Eu tinha uma televisão zona de tubo ainda. Eu lembro que eu assistia muito MTV, Furo MTV nessa televisão. Então, assim, nessa mesma sala, nesse mesmo cenário aqui, com outra configuração, não tão belíssimo como tá hoje. Sejam bem-vindos, pode entrar, fica à vontade. Vem cá que eu já mostrar a casa pra você. E eu moro próximo ao Minhocão, que é essa rua elevada que tem aqui em São Paulo. Eu me lembro que quando eu terminei o filme, eu não esperava aquele final, eu não esperava mesmo. Eu não posso falar por que eu não esperava, porque seria um grande spoiler. Mas aquilo me surpreendeu e me pegou tanto que estava chovendo e o Minhocão, naquela época, ele não fechava às 10 da noite. Era mais ou menos esse horário, não lembro exatamente, mas eu lembro que eu saí correr na chuva. E eu chorava, porque aquilo me tocou muito, aquela história. É um filme que para mim significa muito, no momento em que eu não tinha saído do armário ainda para os meus pais, e acho que isso tem a ver. Isso não tá na história, tá? Não tem a ver com identidade, não tem a ver com sexualidade. É um outro caminho. Acho que tem a ver um pouco com construção de identidade, sim, e tem muito a ver com sair da ilha para chegar à ilha. Ter uma visão crítica com aquela primeira ilha onde você nasceu. Claro que quando eu digo ilha aqui, a gente está falando de uma maneira bastante simbólica. Pode ser a fazenda onde você foi criado, pode ser a igreja em que te educaram, a escola, a sua família, a cidade onde você nasceu. Cada um tem a sua ilha aí, e isso impacta, interfere e influencia muito a nossa visão de mundo. No meu caso, por exemplo, hoje eu consigo perceber essas influências, abraço algumas delas e outras eu acabei deixando aí como parte do meu passado. Son, how long you been out here? Couple weeks. O segundo filme que eu quero indicar aqui, não sei se você já assistiu, se você já foi impactado, talvez sim, porque agora que a gente teve a eleição de um novo Papa, esse filme voltou bastante à tona. Não é o Conclave, que eu já falei aqui, tanto no podcast quanto aqui no YouTube. Não é Dois Papas, que também é um filme muito bom. Esse aqui se chama Habemus Papam, que é a expressão em latim, né? Temos um novo Papa, já escolhemos um Papa. E que, nesse caso aqui, é o nome de um filme de 2011, dirigido pelo Nanni Moretti, que é, para mim, um dos diretores mais interessantes aí na atualidade. Ele dirigiu um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida, que se chama O Quarto do Filho. Não recomendo, se você está passando por um processo de luto, se você tem algum gatilho com esse tema, não recomendo O Quarto do Filho, porque é bem pesado. Mas Habemus Papam é uma comédia / drama que eu recomendo 100%, porque o ator é sensacional, o ator que faz o Papa, e o Nanni Moretti é um diretor muito sensível, e ainda assim, ainda tem o fator de que não é um filme dos Estados Unidos, então assim, a gente consegue também dar uma renovada no nosso olhar, dar uma descolonizada no nosso olhar, que é algo que eu tenho falado bastante aqui no canal. Habemus Papam conta a história desse, como eu posso dizer sem dar muito spoiler, esse Papa recém-eleito que está lidando aí com essa situação de ter que aceitar ou não essa missão, né? Que isso também, talvez agora pra gente tenha essa reflexão tenha acontecido sobre a pessoa ter que aceitar ou não esse peso que é ser um Papa, né? Porque a gente não costuma ter dois papas, a gente tem um papa e acaba sendo uma grande responsabilidade, porque aquilo que ele fala influencia milhões e milhões de pessoas no mundo todo, literalmente. Nesse caso aqui, a gente acompanha a história de um senhorzinho, de um cardeal, que tem uma inclinação artística muito grande, é uma paixão pelo teatro.
e ele tem esse conflito com a fé dele, com essa missão que lhe é dada em algum momento do conclave que acontece na história do filme. Acho um filme belíssimo, corajoso, delicado, e eu acho que você vai se divertir. Eminentissimum, ac reverendissimum. Tanto na Natureza Selvagem quanto Habemus Papam, eles não são filmes difíceis de encontrar aí no streaming ou na grande locadora mundial, se for o caso. Um deles, inclusive, está disponível em streaming grátis, que é um tema que eu pretendo abordar aqui no canal, porque a gente está gastando muito com streaming e tem aí uma discussão agora sobre não só essa taxa extra que os streamings têm cobrado para a gente compartilhar com a nossa família ou com algum amigo a nossa senha, mas também sobre os anúncios, a cobrança em cima dos anúncios que a gente tem visto aí, né? A gente paga já uma assinatura e alguns streamings têm colocado anúncio e a gente está, neste momento, discutindo até onde isso faz sentido ou não, já que a gente já paga uma assinatura mensal. Eu mesmo não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, mas estou de olho aí em alternativas que sejam alternativas legais e que estejam aí disponíveis tanto no celular quanto na televisão. E os streamings, as plataformas grátis, têm sido para mim uma saída para complementar e não sair assinando aí 4, 5, 6 streamings, que era o que eu estava assinando no ano passado. Tadinha, que barra! Deixe aí nos comentários se você já assistiu Na Natureza Selvagem ou Habemus Papam e o que você achou de um desses filmes, porque eu vou gostar de saber. É gostoso fazer essa troca, é gostoso ter um canal no YouTube em que você possa, talvez, daqui a algumas semanas, receber um comentário, receber um inbox de uma pessoa que fala, olha, fui assistir o filme por sua causa. Isso acontece muito na versão podcast, que está disponível aí no Spotify, na Aurelo, na Deezer, do Conversê do Cinema. Algumas pessoas me escrevem e falam assim, olha, fui ver esse filme por sua causa. Inclusive, queria bater em você porque eu não gostei do filme. Isso aconteceu mais de uma vez, mas graças a Deus até agora não apanhei. Eu espero que você goste dessas duas indicações e se você puder, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e acompanha aqui o Conversê do Cinema, porque a ideia é, toda semana, ter um vídeo diferente falando sobre o meu filme favorito, que pode ser também o seu. Até lá!